Bom, olá, professor. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos lá para a gravação da lista de exercícios. Eu fiquei responsável pela lista 1, exercícios 7 e 14. Vou dividir os vídeos, um vídeo para cada lista, certo? Então vamos para o primeiro enunciado. O Dr. Josiah S. Carberry está no topo da Torre Sears, em Chicago. Querendo imitar Galileu, ignorando a segurança dos pedestres lá embaixo, ele larga uma bola de boliche do topo da torre. Um segundo após, ele larga uma segunda bola de boliche. Enquanto as bolas estão no ar, há separação entre elas. Das opções A, aumenta com o tempo, B, diminui, ou C, permanece as mesmas. Ignore efeito devido à resistência do ar. Bom, desculpa a tremedeira um pouquinho. Eu já fiz o exercício antes, eu só vou indicar como que eu fiz os cálculos. Vamos lá. Eu coloquei um valor hipotético para eu ter algo palpável. Então eu considerei o espaço inicial como 500 metros. A gravidade eu considerei 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é o que mais ou menos a gente já está considerando nas listas iniciais. E a velocidade inicial igual a 0 metros por segundo, porque ele largou. Essa foi a fórmula que eu usei como referência, que é a fórmula do sorvetão, porque eu vou calcular, porque para mim a velocidade inicial vai ser indiferente, porque ela vai ser zero. O que eu quero saber é qual velocidade que ele está caindo e os espaços, a aceleração que ele está caindo e quais os espaços que ele vai ocupar. Então eu consegui relacionar o SI, vai ser o espaço que ele está, né, no exato instante. Então eu consegui relacionar tudo. Aí eu coloquei aqui bola 1 e todos esses gráficos aqui, essas contas, são referentes à primeira bola de boliche e aqui a bola 2. Vamos lá, por que eu indiquei? Eu indiquei em cada quadrado desses o tempo. Como a bola 1 ele largou 1 segundo antes, então embora vamos dizer que o instante que começou o experimento para os dois seja igual, os tempos que eles vão estar ocupando é diferente. Então, por exemplo, se eu larguei no instante 0, depois de 5 segundos ele vai estar no 5. Esse daqui eu larguei no instante 1, então ele vai ter uma diferença. Então, para cada tempo, eu coloquei 5 e 4. Depois eu coloquei 7, 6, 9 e 8. Aí eu fiz as contas. Aqui eu coloquei de forma resumida, coloquei substituir 500, coloquei aqui. Como o V0 é 0, eu já tirei da fórmula, então já cortei de todos. Eu obtive o resultado do experimento 1, 377,5 metros por segundo, 421, acho que dá para ver aqui, né? Ele é toda essa região. Beleza. E vamos lá. Aí, para saber se as diferenças estavam aumentando, ficando igual ou diminuindo, eu coloquei aqui, ó, da linha 1, da linha 2 e da linha 3. Então, eu coloquei B2 menos B1, a subtração do espaço em que cada um estava. Deu 44,1 metros. Depois, B2 menos B1, a subtração dos dois espaços obtidos, 63,7 metros. E por último, a subtração dos espaços obtidos, no espaço 3, deu 83,3 metros. Ou seja, a conclusão que a gente tira é que o espaço entre as bolas aumenta com o passar do tempo. Então eu vou colocar aqui também, que ela é letra A. Eu fiz antes porque fica muito ruim, eu começo a balançar muito, então... Ou seja, por que isso acontece? Porque conforme a gravidade... conforme a bola vai sofrendo o efeito da gravidade, ela vai ganhando uma velocidade maior. Então, como elas estão em tempos diferentes, não é? Então, uma vai estar sempre à frente da outra, por ter ganhado mais velocidade. Por exemplo, se elas fossem soltas ao mesmo tempo, elas estariam progredindo da mesma forma. Cairiam na mesma velocidade, estariam ocupando os mesmos espaços, mas como teve essa diferença, acabou que uma ganha velocidade mais do que a outra. Então vamos lá para 14, indicada aqui. Opa. Vamos lá, deixa eu pegar aqui e ler. Ó. Se a posição de uma partícula é dada por x igual a 4 menos 12t mais 3t ao quadrado, onde t está em segundos e x em metros, qual é a velocidade da partícula em t igual a 1 segundo? Vamos lá. A minha 14A, eu considerei um princípio básico e que aprendi já na física, mas agora com o cálculo ficou muito mais fácil de explicar. Que é o quê? Que a velocidade em função do tempo é a primeira derivada de t. Então vamos lá. Ao derivar aqui,
2 vezes 3 dá 6t. Eu coloquei aqui. t, 1 vezes 12, vezes menos 12, menos 12. Coloquei aqui. A derivada da constante é 0. Não coloquei. Então, certo. Agora eu tenho uma expressão que me dá a velocidade. Então, é só substituir. 6 vezes 1, 6. 6 menos 12, menos 6 metros por segundo ao quadrado. Calma aí. Vamos lá. Para B. E aqui. O movimento nesse instante é no sentido positivo ou negativo de x. E aí, para isso, eu tinha que vir que fazer a conta. Então, eu substituí a fórmula 4 menos 12t mais 3t quadrado. Substituí. 4 menos 12 vezes 1 é menos 12. 4 menos 12 é menos 8. Mais 3 vezes 1 ao quadrado. 3 vezes 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1 é 3. Menos 8 mais 3 é menos 5. Ou seja, ela está no sentido negativo. Se a gente fosse esboçar um gráfico certinho, ela estaria no sentido negativo e, pelo esse instante, com a velocidade decaindo. Então, vamos lá. Pergunta C. Qual é a velocidade escalar da partícula nesse instante? Aí eu coloquei aqui, né? A velocidade escalar é apenas o módulo, enquanto a velocidade vetorial depende do módulo, direção e sentido. Então, para a velocidade escalar, ele não tem o sentido, menos, mais, ele só é o módulo do vetor. Então, eu coloquei aqui que o vetor, velocidade, é igual ao positivo escalar. Ou seja, menos 6, o módulo de menos 6 é 6 metros por segundo. Esse é o vetor dele. Aqui ficou meio apagadinho, mas dá para ver, que é a d. A velocidade escalar está aumentando ou diminuindo nesse instante? Diminuindo. Essa pediu para não fazer conta, então vou fazer a explicação. Vamos lá, por que a velocidade escalar está diminuindo? Lembrando que ela é o módulo. E eu considerei aqui. Vamos lá, se eu substituísse no próximo segundo o tempo igual a 2, o que aconteceria? 6 vezes 2 é 12. 12 menos 12 é 0. Então, se ela foi de 6 para 0, a escalar, o que indica? Que ela está diminuindo. No primeiro instante, né? Depois ela vai voltar a aumentar, mas é outro caso. Então, do instante T1 para o T2, que é o tempo 1 segundo para o tempo 2 segundos, ela está diminuindo. Aí a pergunta aí que eu acabei já respondendo é: existe algum instante no qual a velocidade se anula? Sim, é o que eu acabei de falar. Quando ele é 2 segundos, 6 vezes 2 é 12, e menos 12 menos 12 dá 2. Eu coloquei sim no instante t igual a 2 segundos. Por último, vou dar uma baixadinha aqui. Existe algum instante após t igual a 3 segundos no qual a partícula está se movendo no sentido negativo de x? Caso a resposta seja afirmativa, para que valor de t isso acontece? Eu coloquei também o princípio do cálculo. O limite, quando t tende ao infinito, ou seja, o tempo vai crescendo muito. Da minha expressão aqui, 6t menos 12. Ele tende ao quê? Aí eu já coloquei aqui a resposta, porque se eu substituir aqui por infinito, 6 vezes infinito é infinito, infinito menos 12 é infinito. Aí eu coloquei uma breve explicação. Que após entrar no eixo positivo, porque o gráfico ele começou no espaço negativo, a velocidade dele foi diminuindo até chegar em zero. Quando a velocidade está em zero, o que indica? Que ele trocou de sentido. Então ele trocou de sentido e não parou. Porque conforme a gente for ver, se for 3, vai 6 vezes 3, 18. 18 menos 12 dá 6. Então ela sempre vai crescendo. Então quando ele entrou no eixo positivo, a velocidade cresce infinitamente. Claro, não dá para crescer de forma infinita, porque a velocidade tem um limite. Então, portanto, não há um momento em que a partícula volta para o eixo negativo, não tem como. Só se acontecer alguma variação no movimento. Porém, isso não ocorre. Então é isso. Primeiro vídeo da lista 1 fechado. Valeu!